Shalom para todos os irmãos. Meu nome é Leandro, um Ialdim, para a honra e a glória de Yahweh dos Exércitos. Eu venho aqui passar para todos vocês, amada igreja, aqui no Brasil, de um sonho que eu tive há 8 anos atrás. E nesse sonho eu fiquei muito espantado ao ver soldados transitando nas ruas. E eu tenho visto, acompanhando os relatos dos irmãos que colocam os seus vídeos, que postam um vídeo aí. Então resolvi também trazer esta revelação da experiência que eu tive. Eu vi os soldados da China transitando nas ruas com arma em punho, e as pessoas eu não consegui ver, os moradores da rua, né? Eu não consegui ver. Era como se as pessoas estivessem escondidas dentro das suas casas. E na rua só passava esses soldados. Eles estavam mal encarados e eu tive muito medo. Nesse sonho foi muito real. Eu também tive outras experiências. E o que aconteceu foi o seguinte: eu jejuei 40 dias no monte. E durante esse período, junto com umas 3 jovens, nós fomos orar numa pedra dentro de uma mata. E ali começamos a louvar o Criador, pedimos a Ele a revelação do que aconteceria na nossa geração. E então uma coluna de fogo se fez presente, e um dos jovens que estavam conosco teve muito medo e começou a querer sair daquele lugar, correr, e o anjo falou para mim para segurar ele. Então eu segurei, e o anjo começou a revelar. Ele mostrou a onda do mar que iria engolir toda a área litoral daqui do Brasil. Mostrou as guerras, as bombas atômicas explodindo e também a espada, as enfermidades. Esta revelação foi há 7 anos atrás. Porém se cumpriu a pandemia, que foi a espada, e as guerras que estão acontecendo, né? E a bomba atômica, ela vai explodir. E a onda do mar que vai se levantar. Então fica aí para os irmãos essa revelação, essa experiência. Depois de ter concluído os 40 dias de jejum neste monte, retornando à minha casa dentro de poucos meses, eu tive uma outra experiência. Foi em relação ao Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Ao Rio Grande do Sul. Eu vi muita água, e ali havia 3 pessoas comigo, mas era um povo muito diferente. Eles eram muitos alvos e altos, e estavam vestidos de branco. E não falavam comigo verbalmente, mas intelectualmente. E ali eu vi, de repente, muita água vindo, e fiquei desesperado e falei com eles que tinham que correr ali. Avisei: vocês têm que correr daí, porque se vocês não correr daí, essa água vai terminar matando a gente. E eles ficaram ali tranquilo, e foi quando eu me toquei que eles eram os anjos, né? Então eu falei com ele, pela força do pensamento, para onde iria aquelas águas. E ele falou para mim, para o Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro. Então, pessoal do Rio de Janeiro, se prepare, porque muitas águas virão e será uma catástrofe
terrível. E falando sobre terrível, meses mais na frente, eu estava orando aqui e o Eterno me deu mais uma revelação, né? Ele, em sonho, me deu uma visão. Eu costumo ficar aqui no quintal da minha casa, na varanda, tocando violão e louvando o nome do Criador. E ali ele me mostrou fazendo exatamente isso. E no tempo em que eu comecei a olhar para a natureza, que dá vista aqui que dá vista para mim aqui da área de serviço, né, que é a varanda, eu tive uma visão e vi um homem andando em uma rua e apresentava uma face muito tristonha, triste. Passava para mim um ar de muita tristeza e sofrimento. Então a voz falou comigo e disse: ele está procurando um lugar para chorar de tanta angústia e sofrimento que os homens vão sofrer. E eu perguntei: quando vai ser isso? Então a voz disse: em pouco tempo. Em pouco tempo. E eu não fiz mais nenhuma pergunta. E o guerreiro mais uma vez falou: e depois é o arrebatamento. Nesse mesmo sonho, fui levado para a casa da minha sogra e estava conversando com ela com fatos da vida. Minha esposa estava presente e de repente na janela eu comecei a observar a rua e tive a mesma visão. Na janela ali eu comecei a ter outra visão. E vi aquele homem novamente andando na rua e procurando um lugar muito triste, a expressão facial dele muito triste. Eu vi ele muito angustiado, muito nervoso. Então o guerreiro ele falou comigo novamente, né? E disse: procurando um lugar para chorar de tanto sofrimento e angústia que os homens vão sofrer na terra. E eu perguntei quando seria isso, e ele disse: em pouco tempo. Aí pouco tempo. Aí sem fazer nenhuma pergunta a ele a mais, ele me revelou que após esse sofrimento, esse pouco tempo, quando isso acontecer, vai vir um arrebatamento. Vai ter o arrebatamento. Então, em esse mesmo sonho, eu tive essas duas visões, né? Então, eu peço aos irmãos que vigiem na terra, na comunhão com o Eterno Salvador, né? Eu tive uma outra experiência. Foi um sonho novamente. Nesse sonho eu estava numa casa de granja da minha família, conversando com meus familiares, e de repente me deu vontade de olhar para o céu. Era dia, e quando olhei para o céu vi coisas caindo do céu, mas era muito pequena. Na visão era muito pequena, que vinha lá do céu era muito pequeno. E eu olhando para aquilo, de repente me dei conta que de uma hora para outra começou a pegar fogo. Aquilo pegou fogo e saiu e vinha em câmera lenta, até uma certa altura vinha em câmera lenta. E aí quando ia se aproximando mais daquele lugar, aí acelerava a velocidade e deixava um rastro de fumaça e caía. E era milhares, milhares e milhares. E depois que aquele fogo apagou e que aquela pedra caiu do lado da casa da minha avó,
estremeceu a terra, abalou a estrutura da casa e eu me aproximei e vi que era uma pedra de mais de 5 metros, velho. Era uma pedra muito grande, maior do que a caixa, o reservatório de água que a gente tem lá e o governo fez. Muito grande. E o céu tava chovendo essas pedras todinha. E essa foi uma revelação muito impactante, porque assim que eu vi aquilo caindo e dei conta que estava caindo, eu peguei minha família, o meu filho mais novo, coloquei no braço e saí do alpendre da casa em direção a um pé de cajá muito grande que tem lá. E assim que eu saí, o guerreiro disse: "Eu cuido, volte". Então foi que eu me acalmei, voltei para o alpendre e falei para todo mundo o que estava acontecendo naquele momento. E ali eu me acordei do sonho, né? Então foi uma experiência que o Eterno está revelando que vai cair pedras do céu. Nessa geração isso vai acontecer. E teve um irmão aí que falou, ele é do Ceará, ele falou sobre que ele teve uma experiência de pedras caindo do céu. E quando eu vi, eu parei e comecei a observar, eu também tive essa experiência e me senti também na responsabilidade de trazer a revelação para os irmãos. Qualquer revelação que o Eterno me conceder daqui para frente, eu agora vou passar para os irmãos da melhor maneira possível que eu puder assim estar transmitindo. Shalom, amados.